Onde está Deus quando as tragédias acontecem? Por que Deus permite a dor, o sofrimento? Se Deus existe, por que tantas coisas ruins estão acontecendo? Nas horas de dificuldade, na hora dos problemas, esse tipo de pergunta pode surgir. Tragédias como essa que se abate sobre o estado do Rio Grande do Sul são capazes de revelar o melhor e também o pior do ser humano. Por um lado, vemos pessoas politizando a catástrofe. Há quem diga tratar-se de um castigo merecido. Encontraremos aqueles que se aproveitam de momentos de escassez para faturar mais alto. Por outro lado, uma grande rede de apoio e de solidariedade se forma. Milhares de pessoas, a grande maioria de forma anônima, estão envolvidas em auxiliar de algum modo quem mais necessita. No momento da dor, é legítimo que haja revolta, raiva, medo, angústia e dúvidas. De tudo que se pode questionar, nem mesmo Deus passa ileso. O Brasil, de modo geral, conhece uma divindade subserviente, uma divindade que atende às vontades de sacerdotes que se apresentam como intermediários da bênção. Um Deus que estaria disponível a sempre abençoar e fazer prosperar aqueles que sabem cumprir o ritual sagrado. Um Deus a serviço daquele que sabe manipular a melhor oração, daquele que conhece as artimanhas capazes de fazer a força divina agir a seu favor. O Deus cristão, revelado na Bíblia, porém, não se deixa domesticar por discursos e práticas religiosas. Se Deus é Deus, Ele é quem é, independentemente do que nós pensamos a seu respeito. A frustração que muitos podem experimentar diante de Deus quando as coisas não saem conforme nós esperamos, acontece não porque Deus deixou de ser Deus, mas porque o Deus que nos foi apresentado é uma divindade idealizada para atender às nossas expectativas. Quando esse Deus falha, nós o atacamos e até mesmo deixamos de crer nele. Quando nós atrelamos a ocorrência de uma tragédia, das coisas ruins, sejam elas coisas pessoais ou uma tragédia mais ampla envolvendo milhares de pessoas, quando nós atrelamos isso à existência de Deus, devemos lembrar que a Bíblia jamais deixou de revelar as suas próprias tragédias. Em Gênesis, temos o relato do dilúvio. Depois, mais adiante na Bíblia, encontraremos o povo de Deus sendo escravo, anos e anos escravo no Egito. Mais adiante, esse povo sofreu no exílio e sob julgo de nações estrangeiras. O Antigo Testamento também revela o emblemático caso de Jó e todo o sofrimento pelo qual ele passou. Enfim, o próprio Jesus foi preso, torturado, humilhado e condenado à pior das mortes daquele tempo. Portanto, não, o Deus dos cristãos não é um Deus a serviço dos caprichos humanos, gostemos disso ou não. A nossa tragédia não é uma exclusividade nossa. Se aprendemos que a fé em Deus serve para nos livrar dos perigos e dos sofrimentos do mundo, sinto informar que nos ensinaram errado. A jornada do povo de Deus e dos cristãos ao longo da história sempre foi de um povo que mantinha sua fidelidade a Deus apesar de toda a dificuldade. Claro que isso não sem os medos, sem as dúvidas, sem as perguntas, sem as recaídas. A fé não é sobre levar uma boa vida, mas sobre reconhecer a Deus nos maus e nos bons momentos e saber que, apesar dos pesares, é Ele quem tem a palavra final. A fé não é sobre templos lotados ou sobre forças espirituais a serviço da prosperidade humana. É mais sobre confiança, mesmo quando atravessamos o vale da sombra da morte. A fé que se baseia numa relação de confiança com Deus nos permite conhecer um Deus que é capaz de suportar a nossa dúvida, os nossos questionamentos, nossa indignação, nosso grito de desespero. Mais uma vez, encontraremos na Bíblia diversos personagens que direcionam a Deus a sua dor, a sua pergunta, a sua indignação e até mesmo a sua incredulidade. Veja o que diz o salmista lá no Salmo 94:9. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Portanto, não se intimide, expresse tudo diante de Deus. Acredite você nele ou não, seja ele quem você acha que é. Derrame tudo o que se passa em seu coração.
Deixe extravasar tudo, pois se Deus realmente existe, Ele é capaz de suportar qualquer coisa vinda de alguém que sofre. O amor e a compaixão são da natureza de Deus. Ele acolhe, inclusive, o nosso silêncio.